Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e aprender da sua palavra através da Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando continuidade, domingo, dia 17 de maio de 2020, nós vamos dar início à lição de número 7, uma lição maravilhosa que traz como o assunto da lição, como está escrito aí no material, no recurso visual. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início, como de costume, com a oração nessa manhã, para nós darmos início ao trabalho nessa oportunidade. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por mais vezes estarmos aqui diante de Ti, Pai amado, na Tua presença, Senhor, para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra, Senhor, através da Escola Bíblica Dominical, através desse periódico, Pai amado, através dos assuntos das lições aqui, Pai amado, disponíveis para a Tua igreja, Pai amado, para, Senhor amado, os irmãos, Pai amado, que agora estão escutando, Senhor amado, mas essa Escola Bíblica Dominical, fica conosco, abençoa cada professor, cada aluno, Pai amado, abençoa a nossa situação, Pai amado. Nós te pedimos a Tua graça, Pai amado, que preserve a vida, Pai amado, que preserve, Pai amado, cada um dos seus filhos, a Tua igreja, Pai amado, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, um satélite, Pai amado, com todos os seus irmãos, Pai amado. Senhor, protege, Pai amado, toda a Tua igreja, em todo o Brasil, em todo o mundo, Pai amado, e recolhe aqueles que Tu queres recolher, Pai amado, e preservar em vida, Pai amado, em saúde e paz, todos aqueles na qual Tu não tem propósito, Pai amado. Deus querido, faz a Tua vontade em nossas vidas, Pai amado, e agora, Senhor amado, nos ensina a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, Tu que é o revelador, Senhor. Tu que é Pai, que revela a Tua palavra ao homem, Senhor amado. Revela-nos agora em nome do Senhor Jesus. Tudo isso nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, a quem não me conhece, meu nome é Bruno Maranhão, evangelista no Maranhão, evangelista aqui do campo satélite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Teresina. É um dos campos que faz parte dessa grande superintendência que é aqui em Teresina, na capital. Tá, nós vamos já dar início à lição desse domingo, do dia 17 de maio, mas nós queremos, antes disso, saudar toda a nossa igreja, com a paz do Senhor, pedir oração também pelo nosso pastor, Mel Prachedes, e sua família. Deus possa estar abençoando, assim como todos os irmãos do campo. Eu queria dar orientação a você, meu irmão, que você ficasse em casa, preservasse a sua vida, a vida da sua família. Os que puderem ficar em casa, fiquem em casa, aguarde novos direcionamentos. Sei que a discussão política, econômica, sanitária do nosso país não vai às melhores, mas nós estamos orando e crendo em Deus que tudo está no seu controle. Nós temos essa certeza. E saiba de uma coisa, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família. Então, fique em casa, oremos, mais Escola Bíblica Dominical, acompanhe, chame a sua família, chame os seus filhos, a sua esposa, e acompanhe a Escola Bíblica Dominical. As ferramentas que nós utilizamos para a Escola Bíblica Dominical, para aprender a palavra, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, essa revista aqui na qual nós estamos estudando, que os irmãos conhecem muito bem, que traz como título a Igreja Eleita. Nós estamos na 7ª lição, tá? Então, se municie de todos esses aparatos para a gente estar estudando a palavra do Senhor. Assim também como os cultos que estão sendo divulgados, nos grupos, no YouTube, enfim, que você também possa, juntamente com sua família, estar acompanhando. É momento de nós nos aproximarmos de Deus, de estarmos perto do Senhor. Então, não perca tempo, traga a sua família, busque a presença de Deus e vamos passar essa prova dando glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Sem mais demora, vamos para o assunto da lição. Nosso assunto da lição, como nós já vimos, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. De fato, Ele nos reconciliou com Deus. Cristo é a nossa reconciliação. Cristo é a nossa propiciação. Ele nos tornou propício a Deus
Antes, outrora, como nós vimos na lição anterior, nós não éramos povo, nós não estávamos dentro, estávamos fora, como gentil, como população longe de Deus, como povo não conhecido, não com a promessa adquirida, mas agora que já conhecemos a Cristo, é diferente. Agora que Cristo já morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, agora é diferente. Então precisamos entender. E essa lição trata sobre isso. Vamos para o texto áureo da lição. O texto áureo diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor, verdade prática, nos fala, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade, a ira, a divisão, né, entre Deus e os homens. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, a nossa lição hoje fala sobre a doutrina da reconciliação, fala sobre salvação, fala como Deus nos fez propício a Ele através do seu Filho Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 19, e ela discorre assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre costumo trazer um sumário para nós acompanharmos, ter uma noção de como vai funcionar a parte estrutural da nossa lição. Nós começaremos com a introdução, depois passaremos para o tópico 1, que diz: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Subtópicos são 4 do tópico 1. Nós temos como primeiro subtópico a parede de separação entre os homens. O segundo subtópico, a derrubada da parede de separação. 3, o conceito da lei dos mandamentos. 4, a revogação da lei dos mandamentos. No tópico 2, que tem como título Pela paz, Cristo fez um novo homem, tem como subtópico 1, o conceito bíblico de paz. 2, Cristo é o motivo da nossa paz. 3, a nova humanidade formada pela paz. No tópico 3, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Né? Subtópico desse terceiro tópico, Cristo se fez maldição por nós. Subtópico 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Subtópico 3, reconciliados na cruz em um corpo esse, a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade, e aí, como introdução, nós trazemos a condição que nós estamos outrora, na qual Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12 retratou muito bem, na qual nós vimos também na lição 6, que fala: lembrai-vos de que vós, no outro tempo, érem gentios na carne, e chamados incircuncisão, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Né? E essa imagem retrata muito bem. Aqui nós temos essa primeira imagem, nós temos aqui o homem separado de Deus, né? de costas aqui para a cruz, representando aí a separação do homem de Deus. Mas depois, né, a partir do versículo 13 de Efésios 2,
ele nos traz uma esperança. Ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, nós estamos longe, agora nós estamos perto, para a glória de Deus. E esse foi o processo de reconciliação. Por Cristo, ele nos reconciliou a Deus. Estamos longe, separados. E essa separação tinha várias representações. Uma delas é o próprio muro que dividia, né, o pátio dos gentios. Nós vamos já ver sobre essa literalidade da separação. Né? Ele separava o pátio dos gentios do santuário de Deus, era separado por um muro, assim como também, né, de uma maneira maravilhosa, quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, a palavra do Senhor é clara que ele rasgou o véu de alto a baixo. Esse véu é o que fazia a separação do santíssimo lugar do santo lugar. Então, nós não tínhamos, e no santíssimo lugar tinha presença, a representação da presença de Deus por meio da Arca da Aliança. Então, só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote. Hoje, todos nós podemos entrar pela graça que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Então, nos 4 evangelhos, descreve exatamente quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo que há separação, que fazia separação entre homem e Deus, que era exatamente a iniquidade, o amor pelo pecado, já não existe mais. Porque Jesus Cristo levou na cruz, levou sobre o seu corpo, na cruz do Calvário, o meu pecado e o seu pecado. Isso nos deu propiciação a Deus. Isso nos fez propício a Deus. Não porque nós pudéssemos fazer alguma coisa, mas porque Jesus, através da cruz do Calvário, nos deu essa grande dádiva e foi pela graça. Pela graça nós somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. E, de fato, né, nós, isso é interessante, né, porque nós éramos inimigos de Deus. Por que inimigo de Deus? Você pode pensar, não, mas eu nunca fiz nada contra Deus, como é que eu vou ser inimigo dele? Fez sim. Os nossos pecados nos fazem divisão contra Deus. Os nossos pecados geram a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Todo mundo que peca vive em desobediência. Então, quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele desfez a inimizade entre Deus e os homens e também entre os próprios homens, como nós vamos ver aqui, nesse contexto, os próprios homens, numa questão de reconciliação horizontal entre judeus e gregos. Né? E a gente vai contextualizar um pouco isso aqui através, né, dos relatos do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Ele diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, impedindo a passagem. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Né? E aí o subtópico fala sobre a parede de separação entre os homens. De fato, essa parede de separação existia, né? E eu coloquei essa imagem aqui ilustrando exatamente sobre essa questão do muro de separação. Então, entre o pátio dos gentios, isso no Templo de Jerusalém, né, configurado, né, a literalidade dessa separação existia sim, e a gente vai ver que isso foi motivo de discórdia entre os judeus, né, e gentios, mas existiam, né, os gentios não tinham acesso ao santuário, não tinham acesso aqui à parte interna do templo, eles ficavam nesse recinto específico até onde eles podiam entrar, que era o pátio dos gentios, mas eles não podiam adentrar o santuário, porque existia um muro de separação, um muro de pedra com proibição escrita, né? Ela era escrita em grego e escrita também em grego
e aramaico, se eu não me engano, esqueci agora, mas tinha dois escritos que ficavam muito bem, ó, proibido que o gentil entre aqui, né, com o risco da sua própria morte, com o risco de sua própria vida, né, não poderia entrar aqui, né, então eles não podiam passar para o santuário, ficavam aqui no pátio dos gentios, era o máximo onde eles podiam ir, né, e isso tudo trazia uma analogia, né, com as muralhas do templo, né, a separação entre o santo e o profano, né, e isso trazia o que o autor fala sobre o exclusivismo religioso judaico, né, a religiosidade do povo judeu, em que eles detinham, né, esse aspecto religioso, esse aspecto cristão, essa exclusividade para o povo judeu. Não entendendo eles que eles tinham um propósito específico de sacerdócio. Então, eles tinham um propósito específico de anunciar as grandezas de Deus para os outros povos, né? Que Deus, através do povo de Israel, iria reconciliar, né, todo mundo, como assim fez. Né? Não fez como seu povo, mas Jesus Cristo, que veio da linhagem de Judá, ele exatamente nele se fez propiciação, se fez a chegar de todos os povos a Deus. Sendo que Deus hoje está sendo anunciado em todo o mundo, agora não só em Israel, né? Agora não só tinha a sua presença no templo, mas agora a sua presença está em todo o lugar. Então, a própria mulher samaritana, né, conversa com Jesus. Jesus foi muito claro para ela, ó, vai vir dias, e esses dias são agora, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não mais no monte, não mais no templo, mas me adorarão em espírito e em verdade. Então, os verdadeiros adoradores são os judeus? Não, são gregos, são gentios e judeus, que agora já estão reconciliados com Deus através de Cristo. Louvado seja Deus. Então, existia esse muro de pedra, com proibição da passagem aqui aos gentios. Esse muro não era um muro alto, né? Ele ficava dentro aqui do pórtico, dentro do próprio templo de Jerusalém, e ele tinha uma altura aproximadamente de 1,40 m, né, e era feito todo de pedra, né, e tinha também os dizeres lá, que exatamente para que o gentio chegasse e se deparasse com a proibição dele, né, de adentrar ao santuário. E isso era tão notório que foi motivo também da prisão de Paulo. O apóstolo Paulo, por ter entrado no santuário com um gentio, ele foi perseguido e a congregação judia estava mesmo destinada a matá-lo. Né? Então, ele foi acolhido ali pela jurisdição romana, né, para exatamente que o povo não matasse, né, como está descrito em Atos capítulo 21, versículo 28 e 30, né, e diz assim: clamando homens israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinham visto que ele na cidade, a Trófimo de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo, e alvoroçou-se toda a cidade, e havendo grande concurso de povo, e pegando Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Então, Paulo apanhou muito esse dia, né, e as pessoas próximas a Paulo foram, né, a pedir ajuda às lideranças romanas, e essas imediatamente correram lá, e se não tivesse corrido lá, provavelmente ele teria sido morto ali por espancamento, né, exatamente porque havia adentrado, levado gregos para estar entrando passando a barreira, o muro, né, para entrar no local do santuário.
né? Então, a parede de separação entre os homens existia, e ela era literal. Mas ela não era só literal, ela era também espiritual. Essa barreira tinha também a denotação espiritual. Em Cristo não somos mais estrangeiros, como diz Efésios capítulo 2, versículo 9. Em Cristo nós agora não somos mais estrangeiros, nós somos uma família de Deus. Então, quando Jesus veio, além do véu, ele também desfez essa separação entre os homens, né? Essa separação, essa inimizade entre os homens. Então, agora nós temos acesso à presença de Deus, livres, né? Como por Cristo, como por intermédio do sacrifício de Cristo, agora nós estamos ligados a Ele. Então, Efésios capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Efésios capítulo 12, versículo 18 e 19, ele diz muito claro, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Paulo tinha total conhecimento, tinha total convicção de que tanto judeus como gentios tinham acesso a Deus. Mas os judeus não, os judeus tinham o ar ainda de exclusividade da atuação do templo, né? Na atuação, na busca de Deus, na busca do Senhor, né? E isso gerou um conflito muito grande, mas o apóstolo Paulo foi ensinando isso tudo, né? Acerca dessa, agora, abertura de espaço, tanto para gentios como para os judeus, né? Repito, judeus achavam, né, e continuam achando, que Deus era a exclusividade do povo judeu, mas não era. O povo judeu, o povo israelita, ele tinha como propósito anunciar as grandezas de Deus a todos os povos, né, porque a semente de Abraão, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, e inclui também os gentios. Então, o conceito da lei dos mandamentos. Então, quando o texto da palavra de Deus diz porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia na ordenança para criar em si dos dois um novo homem fazendo a paz. A expressão que diz que desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, a impressão inicial que a gente possa pensar é que talvez os mandamentos, a lei de Deus, seja empecilho, gere inimizade, né? E, na verdade, a gente precisa ter cautela, porque quando o apóstolo Paulo fala sobre a inimizade da lei dos mandamentos, a gente precisa trazer um pouco do entendimento acerca do conceito da lei dos mandamentos. Então, o conceito nos trazido da palavra de Deus é que nós temos 3 formas de observar. A lei mosaica, ela é tripartite, né? Ela tem 3 formas de nós observarmos, né? Primeiro, nós temos a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral, que está em destaque aqui, ela é que está em vigor até hoje, né? Ela diz respeito a padrão de conduta. A lei civil diz respeito ao aspecto de cidadão israelense. Então, ela está relacionada com a cidadania do povo de Israel, com a cidadania do povo judeu, né? A lei cerimonial, ela, como o nome já fala, ela está relacionada com as cerimônias religiosas. Então, circuncisão, sacrifícios, dia de festa, comida, bebida, o próprio sábado. Então, esse aspecto religioso e cerimonial da lei é que foi abolido, né? É ele que gerava inimizade entre os homens, porque os judeus, por causa de toda essa liturgia religiosa, de todos esses cerimoniais religiosos, eles se julgavam exclusivos no aspecto religioso, não dando mais
não dando espaço para que outros povos pudessem conhecer a Deus. Né? Então, tudo isso, e o que era mais forte dentro do povo de Israel era exatamente a circuncisão, foi o que gerou mais conflito, né? Como nós vimos na aula anterior, né? Que gerou foi um ensejo aí do primeiro concílio de Jerusalém, né? E esse foi o pior de todos esses aspectos litúrgicos da lei mosaica, da lei de Moisés, né? Então, nós precisamos entender esse contexto todo. O que vigora até hoje são as leis morais. As leis morais da lei mosaica, o aspecto moral das leis mosaicas, na lei mosaica continuam vigentes, continuam em vigor. Né? Então, é necessário nós entendermos isso. Colossenses capítulo 12, versículo 11, ele nos traz assim, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo dos corpos dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 12, 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou luas novas, ou dos sábados. Então, não traz aspecto. Todo esse aspecto cerimonial, ele foi derrubado, ele foi cumprido por Cristo, porque nenhum homem conseguiu cumprir. Né? Então, ele veio e cumpriu, mostrou para o homem que era totalmente plausível que cumprisse. Mas nenhum homem, por causa do pecado, por causa da distância de Deus, mesmo sendo judeu, né, estava longe do Senhor e não conseguiu cumprir. Jesus veio, cumpriu tudo isso, e a lei, né, toda a lei, ela conduzia o homem até Deus. Como o homem agora, o plano do cumprimento do aspecto cerimonial da lei, do aspecto de festas, enfim, de comida e nem de bebida, muito menos do sábado. Agora nós estamos reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante nós entendermos a visão da lei mosaica nesses três segmentos. Tá? Então, a revogação da lei dos mandamentos, a lei dos mandamentos que trazia inimizade entre os homens, ela foi revogada, repito, não a lei moral, mas a lei cerimonial. Então, de Efésios capítulo 2, versículo 15. A sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, trazendo a paz tanto entre judeus, tanto entre gentios. Revogação da lei cerimonial, que resultava na separação entre judeus e gentios. Jesus revogou a lei do Antigo Testamento e a lei cerimonial. Hebreus capítulo 7, versículo 27 diz assim, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Por isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, oferecendo a si, Jesus, Filho de Deus, como se diz, oferta imaculada, pura, perfeita, o sacrifício perfeito feito a Deus. Por isso, não precisamos mais de nenhum cerimonial, né, para nos trazer a salvação, para nos trazer propiciação. Nós já estamos propícios a Deus por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, a síntese do tópico 1 diz, a obra expiatória de Cristo, da cruz de Cristo, retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso nós classificamos como uma reconciliação horizontal entre os homens, entre judeus e entre gentios. Não temos mais agora divisão. O muro que fazia divisão foi tirado por Cristo através da morte na cruz do Calvário. Agora nós estamos no mesmo patamar, detentores da mesma promessa, detentores das mesmas bênçãos espirituais, detentores da mesma herança de co-herdeiros de Cristo. Louvado seja Deus por causa da graça do nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo. Fica muito claro isso para o entendimento dos nossos irmãos. Tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem.
conceito bíblico de paz. Então, o texto é Efésios capítulo 2, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, né, que consistia em um aspecto cerimonial, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. É um conceito bíblico de paz. Né? Hoje que nós falamos em paz, paz, ausência de guerra. Então, quando o texto fala sobre inimizade, né, na sua carne desfez a inimizade, foi exatamente isso. Nós éramos inimigos. Nós fazíamos guerra contra. Por quê? Porque nós estávamos nos nossos antigos pecados e delitos. Mas quando Cristo, na sua misericórdia, morreu na cruz por nós, ele nos aproximou. Nós não estávamos mais longe, agora ele nos trouxe para perto. Por quê? Agora nós podíamos estar perto. Por que nós estamos longe? Por causa do pecado. Deus não se une com o pecado. Onde tem pecado, não tem Deus. Escute só, irmão. Onde tem pecado, não tem Deus. Deus não se une com o pecado. O pecado não tem nenhuma relação com Deus. Então, quando nós decidimos pecar, nós decidimos estar longe de Deus. Nós decidimos estar à mercê do nosso próprio amor, que é as ações pecaminosas. Então, é terrível isso. Precisamos estar próximo de Deus, porque ele já nos deu essa condição através do seu Filho Jesus Cristo. Nos trouxe paz. Antes nós estávamos em guerra, de fato. Né? Por quê? Por causa da nossa inimizade contra Deus. Nossa inimizade contra Deus. Então, Cristo desfez nossa inimizade com Deus e com os homens. Né? E é interessante que quando a gente não está, não é amigo de Deus, né? A gente também não consegue ser amigo de ninguém. Sabe por quê? Porque nós só amamos porque ele nos amou primeiro, como diz a sua palavra. O amor dele é o principal de tudo. Se nós não amamos Deus, nós não amamos mais nada. Quem não ama Deus, não ama sua esposa, trai. Quem ama Deus, não ama os seus filhos. Quem ama Deus, não ama o seu colega, né? Não ama a sua palavra. Ele é movido por obras da carne, ele mente, ele comete pecados, adultera, prostitui, destrói o corpo do outro e o seu próprio através da prostituição. Então, a inimizade com Deus gera amizade com o mundo. O apóstolo Paulo diz muito claro: não sabeis que a amizade com Deus, a amizade com o mundo torna-se inimizade contra Deus? Então é muito claro. Nós só conseguimos amar, nós só conseguimos estar próximos, estar em amizade, estar juntos por causa do amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos constrange ao ponto de nós abandonarmos as obras pecaminosas e agora praticarmos a justiça de Deus para a sua glória. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 21. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, no outro tempo, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, pelas vossas más obras. Agora, contudo, vos reconciliou. Jesus. Deus nos reconciliou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz por nós. Louvado seja Deus. Então, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho que tem sido pregado,
que tem que ser pregado a todos os povos, que tem que ser anunciado a todos os povos. São essas boas novas que nós devemos anunciar a todos os povos, que em Cristo Jesus, Deus nos fez reconciliado com Ele mesmo. Chega dessa conversa fiada, dessa pregação medíocre, antibíblica, herética, de que Deus a convocação do povo, do pecador para Deus por causa de dinheiro, por causa de carro novo, por causa de cura. Não é por isso. Não é por isso. Deus não nos reconciliou com Deus para nos dar benefícios. Não. Deus nos reconciliou com Ele através do seu Filho Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos e habitássemos com Ele para toda a eternidade. Essa é a mensagem da cruz. Que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e para nos dar vida. Jesus Cristo não morreu na cruz, não foi para que você tivesse uma vida boa aqui. Jesus não morreu na cruz, não foi para que você tivesse novo. Jesus não morreu na cruz, foi para que tivesse uma grande empresa ganhando montoares de dinheiro. Não foi para isso, não. Jesus Cristo morreu na cruz simplesmente para te dar vida. Para te dar vida. E vida em abundância. Então, esse é o evangelho do reino de Deus. O que deve ser pregado na simplicidade do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é o motivo da nossa paz. Sem Cristo, nós não tínhamos paz. De jeito nenhum. Na verdade, Ele é a nossa paz. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 14 diz. Porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. E como Ele é a nossa paz, só Ele podia nos proporcionar paz. Só Ele. Porque Ele é o reino de Deus. O reino de Deus, diz uma palavra diz muito claro, o reino de Deus não é nem comida nem bebida. Não é por isso. Não é o motivo. Não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação não deve ser nem comida, nem bebida, nem bens materiais perecíveis que ficam aqui. A nossa atração pelo reino é Cristo. E o reino de Deus não é justiça nem bebida, mas não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria do Espírito Santo. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o nosso motivo de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele foi capaz, através da sua morte na cruz, ele foi capaz de nos reconciliar com Deus. E foi capaz também de nos reconciliar com os homens. Judeus e gentios, agora unidos no só propósito de adorar a Deus para toda a eternidade. Porque, enfim, só tem um céu. O céu que os judeus vão e o céu que os gentios vão é o mesmo lugar. O Espírito Santo de Deus, que revertiu os judeus lá em Jerusalém, é o mesmo Deus que encheu do Espírito Santo, passando com Pedro, passou a Macedônia, que encontrou lá a Cornélio, e ele ali, quando falava da palavra de Deus, quando falava de Jesus, todos foram batizados com o Espírito Santo, e ele não teve coragem de recusar o batismo nas águas. É esse mesmo Deus. Para esses mesmos povos. Todos os povos, todo aquele que escutar a voz do Senhor e dá crédito, esse será salvo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, o sangue vertido na cruz do Calvário. Ele nos trouxe comunhão, a comunhão espiritual. João capítulo 14, versículo 26 e 27 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, nem se atemorize. Ele é a nossa paz. Ele nos trouxe comunhão entre ele e os homens. É impossível aquele que nasceu de novo, aquela nova criatura, aquele novo homem, pela paz, Cristo fez um novo homem. Aquele homem nascido de novo, aquela nova criatura nascida de novo, agora nascido de Deus. É impossível
que ele tenha comunhão com Deus e não tenha comunhão com os homens. É necessário que tenhamos comunhão com Deus. E é o reflexo da nossa comunhão com Deus, é a comunhão com os homens. Assim como Jesus teve comunhão com todos os homens, mesmo que tenha sido injuriado, morto, cuspido, humilhado, mas ele teve sim. A ponto de dizer lá na cruz, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo é o motivo da nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. A nova humanidade formada pela paz. Terceiro tópico. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, pela paz, Cristo nos fez novo homem. Fez um novo homem. Então, a partir desse ato surgiu uma nova humanidade, um novo homem, a igreja. Quem é a igreja? É judeu? É gentil? Quem é a igreja? É a igreja católica? É a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, a batista, a metodista, enfim, é denominação? Não. A igreja de Deus são todos aqueles lavados e remidos com o sangue de Cristo. São todos aqueles que se lavaram com o sangue do Cordeiro. São todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. São todos aqueles que, independente da situação financeira, que independente da situação civil, que independente da situação de cura, independente de nada, escutou a palavra de Deus, deu crédito, entregou sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, e Jesus escreveu o nome dele lá no livro da vida. Essa é a igreja de Deus. E para Deus não há judeu, não há grego, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há nada. A igreja de Deus é só uma só. A igreja de Deus que está em Terezinha, que está lá em Imperatriz, que está em São Paulo, que está no Barro Duro, que está nos Estados Unidos, no Japão, no Coreia do Norte, Coreia do Sul, é uma igreja só. Quando a trombeta soar, essa igreja, uma só igreja, vai ser levantada do mundo, tirada daqui, arrebatada para o céu de glória. Vai encontrar com Jesus no céu, nos ares, nas nuvens. E lá o Senhor, nós subiremos com o Senhor para o céu de glória, onde permaneceremos para toda a eternidade com o Senhor. Eu falo dessa igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 10 a 12 diz assim: e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem de Deus, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, livre ou servo, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa é a igreja. Esse é o novo homem, a nova humanidade. São todos aqueles que nasceram em Cristo de novo, que agora são novas criaturas. Quem faz parte da igreja de Deus são as novas criaturas que nasceram não agora da carne ou do sangue, mas que nasceram de Deus, nasceram do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, e ele veio pela paz, Cristo veio para fazer uma nova humanidade, para construir a igreja de Deus, agora lavada em remidas com o sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 27 ao versículo 29. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Romanos capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13 diz assim: porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos que sob a lei de Moisés pecaram, pela lei também serão julgados.
Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, ouvintes desapercebidos não serão justificados diante de Deus, mas aqueles ouvintes que escutam a palavra de Deus e são transformados pela palavra. Porque a palavra diz assim, ó, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele que escuta a palavra de Deus e é transformado e pratica, agora deixou a sua antiga condição pecaminosa e agora passa a ter uma condição nova em Cristo, uma nova criatura em Cristo, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, esses sim serão justificados diante de Deus. Louvado seja Deus. E aí não interessa a religiosidade. Irmão, você pode ter 50 anos de crente. Se você não for convertido, se você não nasceu de novo, você não vai para o céu. Mas, irmão Bruno, 50 anos de crente tem que ser convertido? Não. Não é assim. É convertido é aquele que não é só ouvinte desapercebido, é aquele que pratica a palavra. Aquele que obedece a Deus. Que todo aquele que obedece aos seus mandamentos do Senhor ama o Senhor. Quem é aquele que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Você pode ter 50 anos de igreja, 50 anos de conjunto de louvor, 50 anos tocando na igreja, 50 anos fazendo qualquer coisa, 50 anos trabalhando na limpeza da igreja. Mas se você não conhece a Deus de verdade, não guarda os seus mandamentos, não ama Ele, não adianta. É religiosidade. Está fazendo que nem os judeus que ficam naquela vida religiosa miserável, mas não conheceu o Senhor. Chegando Deus a dizer, eu tenho nojo do sacrifício de vocês. Esse sacrifício que o Senhor faz fede na minha narina. Deus que disse assim. Então nós precisamos conhecer a Deus de verdade. Sermos adoradores de verdade, que adorem em espírito e em verdade, não em práticas religiosas. Então, devemos muito atento para isso, irmãos. Muito atento para isso. Porque o Senhor, quando vier buscar, Ele saberá julgar cada um de acordo com as suas obras. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos continuar com a lição. Então, o síntese do tópico 2, a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e paz também com o próximo, com os outros. Louvado seja Deus. Tópico 3, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Fomos reconciliados, sim. Processo de reconciliação. Então, é interessante que nós frisamos de que só se reconcilia quem está em briga. Né? Ninguém que está em paz, vamos ser, não, eu estou em paz, eu fui me reconciliar para quê? Então, nós somos reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque nós estávamos longe, éramos inimigos mesmo. Então, isso é notório. Né? Nossos pecados faziam inimizade com Deus. Agora, como nós abandonamos os pecados, se nós vindo com Cristo, então agora nós estamos unidos com Cristo para toda a eternidade. Tá? Então, o tópico Efésios capítulo 2, versículo 16, diz assim, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, Jesus nos reconciliou em Deus, né? Reconciliar ambos, como fala ambos, reconciliar judeus e gentios, tá? Com Deus em corpo. Esse corpo, a gente já viu que é a igreja de Deus, eleita de Cristo, e aí a gente precisa ver tanto o aspecto horizontal, que é reconciliar ambos com Deus, e nos reconciliar com Deus, matando com ele as inimizades. Né? E aí o sentido vertical da reconciliação é agora nós reconciliarmos com Deus. Vem do céu para baixo, é unilateral. Quem nos reconcilia com Deus é o próprio Deus. Não somos nós. O que nós podemos fazer para nos reconciliar com Deus? Nada. Agora sim, nós temos uma possibilidade, através de seu Filho, Jesus Cristo. Em Jesus, com a dádiva de Deus, nós agora conseguimos reconciliação. Então, não fosse por nós, foi por Deus. Nós só nos reconciliamos com Deus por causa dele mesmo, a expressão do seu amor tida no seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Então, tópico 1, Cristo se fez maldição por nós. Sim, fez sim. E eu canso de dizer isso.
Né? Hoje nós somos bênção porque Cristo se fez maldição. Só por isso. A morte de cruz era maldita. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Não ligou para a afronta, não ligou para a humilhação, não ligou para a maldição. E assentou-se à destra do trono de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou do aspecto cerimonial da lei, do aspecto religioso da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo fez maldição por mim e por você. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, a morte maldita. Então, Jesus Cristo se viu na condição de maldição. Ele foi açoitado. E aí, de acordo com os costumes romanos, né, e os costumes da época judeu, dos israelitas, era açoitado. Os açoites nas pontas tinham ossos, tinham ferro, tinham, né, e ali ia despedaçando o corpo daquele que era levado para a cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, estava do lado dele 2 malfeitores. Que eu acredito, irmãos, que tenha feito algo terrível, a ponto de serem mortos na cruz. Barrabás era um homem terrível. E ele foi substituído. Ele assumiu o lugar de Barrabás, ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, para morrer na cruz. Barrabás era um homem maligno, era um homem, um assassino, o pior de todos os homens. A ele era destinado a cruz. Mas Cristo assumiu essa cruz. A mim era destinado a cruz. A morte estava destinada para mim, para você. Mas ele assumiu o nosso lugar. Assumiu o seu lugar. Então, ele fez isso. Por quê? Porque nós precisávamos ser reconciliados. Porque o plano de Deus tinha isso, a nossa reconciliação com ele por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Esse plano, o plano perfeito, foi materializado, foi pensado, foi organizado, tudo lá no Jardim do Éden. Ainda quando Deus perdeu a amizade com Adão e com Eva, ele disse: eu preciso dessa amizade, eu quero essa amizade de volta. E ela agora expressa em você, através da sua vida. Não despreze essa amizade com Deus. Não troque a amizade de Deus pela amizade do mundo. Porque a amizade do mundo constitui inimizade de Deus. O mundo não tem nada que preste. Diz que o mundo jaz no maligno. Maligno quer destruir, quer matar, tanto espiritualmente como fisicamente, todas as pessoas. Mas Deus nos traz e nos coloca em posição de honra, de vida, de bênção, mesmo que o preço seja se tornar maldição. Então ele se tornou maldição por mim e por você, para que hoje você fosse bênção e eu também. Louvado seja Deus. A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. Então, para os judeus era escândalo, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus era filho, teoricamente, humanamente, de Adão e de José e Maria. Para eles foram um escândalo. E os gregos, né, para os gentios, era loucura. Mas para nós, que somos nascidos de novo, que conhecemos a Deus, para nós é o poder de Deus, é a nossa salvação, é a nossa propiciação. Cristo suportou toda humilhação em nosso lugar. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3.
Então, louvado seja Deus. Por causa de Deus, nós somos reconciliados a Ele mesmo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Só porque os dois reconciliados pela cruz de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Novo homem é. Está agora em um novo corpo constituído por Deus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Os seus pecados, os meus pecados, foram colocados lá em Cristo, no seu corpo. Ele levou as nossas marcas, ele levou os nossos pecados, e hoje nós estamos reconciliados com Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Nunca esqueça disso, meu amigo. Nunca esqueça disso, minha irmã. Que Deus é a nossa reconciliação. Jesus Cristo é a nossa reconciliação em Deus. Louvado seja Deus. Evangelizou a paz a vós. Efésios capítulo 2, versículo 27, versículo 17. Ele diz muito claro na sua palavra. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse. Efésios capítulo 2, versículo 17 diz assim, ó, e vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Então, ele veio e evangelizou a paz. Né? Como está no Efésios capítulo 2, versículo 17. Então, o que eu quero trazer para isso? Nós temos a condição de sermos embaixadores por Cristo. Nós temos a responsabilidade também de evangelizar, de anunciar paz a nós. Quem é a nossa paz? Jesus. Jesus. Ele é a nossa paz. Então nós temos que ter, sim, a condição de anunciar esse evangelho. E aí a primeira epístola de Pedro, capítulo 12, versículo 9, diz, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real é a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí. O Senhor nos tirou da condição de que não éramos nada, que estávamos longe, nos colocou para perto. E disse, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, em outra tradução, de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que propósito? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar as grandezas do evangelho do reino de Deus àqueles que precisam escutar. Então, Cristo reconciliou você com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Anuncie a paz, essa paz que Ele nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Reconciliados na cruz em corpo. O propósito de Cristo foi reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em corpo. Então, aí vem a questão da horizontalidade e da verticalidade da reconciliação feita com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Primeira reconciliação com os homens, né? E considerando aqui judeus e gentios, né? É uma reconciliação horizontal e a reconciliação com Deus, considerando uma reconciliação vertical. Né? Vertical eu já expliquei, de cima para baixo. Ela não tem uma condição nossa. Nós somos relacionados com Deus de maneira vamos dizer, de cima para baixo. Essa é a expressão correta. De cima para baixo.
Foi Deus, na sua maravilhosa graça, que decidiu nos reconciliar. Você nem eu, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos desejo nenhum de reconciliação com Deus. Nosso desejo, como é até hoje, o seu e o meu, se nós não nos fortalecermos no Senhor, é produzirmos obra da carne, é estarmos longe de Deus. A natureza pecaminosa que nos invade por causa da natureza adâmica, ela nos reporta aquilo que é pior. Mas no Senhor Jesus Cristo, ele nos reconciliou com Deus e agora nós vimos o melhor de Deus, a amizade com o Senhor. Isso é dom de Deus, é pela graça de Deus. Não é pelas suas obras. Não é. Não é porque você mereça, nem eu, mas é porque Deus é misericordioso. Tá? E isso tudo, tanto essa reconciliação dos homens com a relação com Deus, nos reporta o que está em Pedro capítulo 12, versículo 24, que diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Hoje nós vivemos para a justiça de Deus. Praticamos a justiça de Deus. Não porque conseguimos por nós mesmos, mas é porque ele foi a nossa propiciação. Louvado seja Deus. A ira de Deus foi cravada na cruz, né? Ainda no tópico 2, reconciliados pela cruz de Cristo. E quando vós estáveis mortos nos pecados, nos vossos delitos, nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, os vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ira de Deus, que estava sobre nós, os filhos da desobediência, ela foi tirada por Jesus Cristo e cravada na cruz com o seu próprio corpo, com o seu próprio corpo. Cravou na cruz os nossos pecados, os nossos delitos. O que gerava a ira de Deus para conosco eram os nossos pecados. Ele cravou na cruz, levou na cruz do Calvário. A ponto de, no momento que ele estava sendo crucificado, ele buscou a presença de Deus. Olha, Jesus nunca tinha ficado sem a presença de Deus. E ele sentiu naquela hora o peso da responsabilidade, o peso dos nossos pecados, ele sentiu. E ele gritou na época, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou Jesus no momento que ele mais precisava? Por causa do meu pecado. Foi por causa do meu pecado e do seu pecado. Louvado seja Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não chamou ninguém para a ira. Ele chamou para nós para a salvação. Ele chamou você e a mim para termos uma vida salva por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A reconciliação concretizada deu origem à família de Deus, à igreja de Cristo. Então, quando essa reconciliação aconteceu entre judeus e gentios, e entre esses dois aspectos, judeus e gentios horizontalmente, e verticalmente essa reconciliação com Deus para com os homens, aí sim, nós somos reconciliados com Deus. Ela se concretizou e nós formamos um corpo só. Num só corpo, que é a igreja de Cristo. Né? Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora nós somos inseridos na família, no só corpo. E a cabeça é Cristo. Ele é a nossa cabeça. Louvado seja Deus. Então, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo evangelho do reino de Deus. A síntese do tópico 3, o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo essa lição de hoje, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais
que serviam de divisão e de separação. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade, que é a igreja, e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Você que é a igreja do Senhor, se regozije nessas esperanças, se regozije nesse conhecimento da palavra, na revelação do Espírito Santo de Deus para comigo e para com você. É linda a história da salvação. É linda, né, a doutrina da reconciliação do homem com Deus. Tudo pela misericórdia do Senhor. Então você que é a igreja, se regozije no Senhor e também nessa palavra. Louvado seja Deus. E aqui eu quero agradecer a todos por estar aqui presente, por esse tempo que nós passamos aqui estudando a lição da palavra, a palavra do Senhor através da lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu queria orar, abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos mais essa lição, para essa aula da Escola Bíblica Dominical. Que tu abençoe cada aluno, cada professor, Senhor amado. Que tu abençoe essa pessoa que está nos escutando, que não te conhece, que possa te conhecer, que possa trabalhar em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Se tornar povo, Pai amado. Um só, Pai amado, que possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, se tornar a igreja de Cristo, lavada e remida com o sangue de Cristo, Pai. Então, visita cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para toda a eternidade. Até o próximo domingo, numa próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Amém.